O Real Madrid é malandrão, hein? O Real Madrid é malandrão. Se tem os caras que são espertos no futebol, certamente são os do Real Madrid, hein? Não importa se o Endrick vai jogar, se o Endrick não vai jogar dentro do clube, mas eles querem que no clube dos outros ele jogue. Até porque Endrick segue sendo um ativo do Real Madrid. E uma nova estratégia que o clube colocou e bolou pro Endrick conseguir ter mais minutos em campo surpreendeu muita gente, até porque o Real Madrid é ousado, hein? Por mais que esteja emprestando o Endrick, eles querem que o Endrick jogue e tenha rodagem, e sinceramente tá no direito deles, eles estão até muito certos, mas talvez você não saiba, fato é que o Real colocou uma cláusulazinha traiçoeira pro Lyon ter que cumprir, e detalhe, se o Lyon não cumprir, vai ter que pagar uma multa. Pois é, meus amigos, estamos falando de um Real Madrid esperto, e de um Endrick que tá correndo contra o tempo para poder jogar a Copa do Mundo de 2026. Ele sabe muito bem do valor que terá se conseguir jogar essa Copa, até porque era a própria projeção do Endrick, aliás, a projeção de muitos brasileiros. Ele já foi comparado, veja, ao Lamine Yamal, ou seja, não é qualquer um, já foi comparado ao Lamine Yamal, e todo mundo tinha como certo que ele seria o 9 da seleção na Copa de 26, um movimento que de fato nunca chegou a verdadeiramente acontecer, com exceção daquela Copa América e de alguns amistosos com Dorival Júnior, mas até na Copa América o Endrick foi tão desvalorizado, entrou contra o Uruguai, quando a seleção não tinha mais nenhuma solução para fazer, ou seja, foi muito escanteado pelo próprio Dorival, e só mesmo com o Ancelotti que ele poderia ter uma oportunidade mais qualificada, mas nem mesmo o Carleto tá acreditando nele. Aliás, Ancelotti deu conselho para ele sair do Real Madrid e ser emprestado. Parece que finalmente o Endrick escutou as preces certas. Não que Ancelotti seja Deus, mas você entendeu. Dito isso, vamos entender qual é essa cláusula. Primeiro eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like. Seu dia já é corrido, então não quero ficar enrolando ele sem um conteúdo de qualidade. Já que você clicou, quero honrar o seu clique e quero que você fique até o final. Vamos então para o vídeo. No futebol moderno, as negociações entre clubes vão muito além do simples empréstimo ou transferência, envolvem cada vez mais cláusulas estratégicas que garantem proteção ao clube detentor do passe, especialmente quando se trata de jovens promessas. No caso do Endrick, o jovem atacante brasileiro, essa dinâmica parece estar presente em seu acordo de empréstimo com o Lyon. Rumores e reportagens indicam uma cláusula que obriga o Lyon a dar certo tempo de jogo para Endrick, sob pena de multa financeira caso o jogador não atinja um limite mínimo de minutos. O acordo para Endrick vai ter regras rígidas que o Lyon vai ter que cumprir. Essa possibilidade gera um debate importante sobre os interesses do Real Madrid, o desenvolvimento de Endrick e os riscos para o Lyon. Mas por que o Real Madrid exigiria uma cláusula de minutagem? Endrick é uma das promessas mais valiosas e já envolve uma grande soma de investimentos para o Real Madrid. Segundo reportagens, o Real vê a necessidade de cuidar desse ativo jovem. Um empréstimo sem garantia de minutos poderia significar que o jogador voltasse sem ter evoluído, ou ainda pior, com moral abalada por nunca ter sido testado consistentemente. Não se engane, o Real quer que Endrick jogue para se desenvolver e não apenas fique emprestado sem protagonismo. Um limite mínimo de minutos força o Lyon a utilizá-lo, o que teoricamente beneficia tanto o Real, que volta a ter um jogador mais maduro, quanto o próprio Endrick, que precisa de partidas para ganhar experiência. A multa por não cumprir os minutos mínimos funciona como uma salvaguarda financeira. Se o Lyon não usar o Endrick, de fato, ele paga para o Real. Isso desincentiva o Lyon de manter o jogador no banco sem justificativa. Além disso, pode haver cláusulas de recall. Em algumas reportagens se fala que o Real pode trazê-lo de volta antes se houver lesões no elenco. Outra forma de proteção. Endrick ainda é muito jovem, tem apenas 19 anos, é um garoto pro futebol e pro mundo, e parte do projeto do Real passa por consolidá-lo como jogador de alto nível no futuro. Garantir minutos em um clube como o Lyon, com visibilidade, liga competitiva até certo ponto, faz parte desse plano. Um uso estratégico bem sucedido pode acelerar o seu retorno ao Real como opção válida para o ataque ou como peça de valor de mercado, até porque, levando em consideração que ele tinha especulações para voltar para o Brasil, jogando até mesmo no Palmeiras, o Lyon é certamente o melhor caminho visando essa possibilidade de retorno, até porque na Europa ele não perde seu nível, continua jogando muito e entrega o futebol que todos esperam dele.
Mas o Lyon também corre riscos, e quais seriam os riscos e desafios para o Lyon? Se existe uma cláusula mínima de minutos, o Lyon pode sentir-se obrigado a lançar o Endrick, mesmo quando não for a decisão esportiva mais correta, por tática, por lesão, por desempenho. Isso pode gerar tensão entre comissão técnica e diretoria. Usar um jogador só para cumprir cláusula é sempre arriscado. Endrick é jovem e mesmo talentoso, pode demorar para se adaptar ao futebol francês, à filosofia do técnico e aos desafios da Ligue 1. Se ele for escalado constantemente, mas sem rendimento, o Lyon pode ter um prejuízo esportivo, jogador abaixo do ideal, e financeiro, multas e desgaste. Se realmente há uma multa, o Lyon pode ser penalizado severamente. Isso representa custo extra e um risco contábil, especialmente se o empréstimo é financiado por parte do Real. E isso já foi até indicado em algumas reportagens em que o Lyon pagaria 50% aproximadamente do salário. Ter que obedecer cláusulas rígidas como essa dá uma vantagem claramente para o Real Madrid na relação. O Lyon pode ficar em posição subordinada, ou seja, submisso ao Real Madrid, limitando sua autonomia para decidir sobre escalações ou empréstimos. Porém, é muito válido falar que pro Endrick o impacto é muito grande. Se a cláusula for cumprida, o Endrick terá mais chances de jogar, se mostrar, desenvolver seu jogo e ganhar experiência numa liga importante, o que é exatamente o que ele busca, ritmo e visibilidade para poder se firmar segundo reportagens. Por outro lado, a pressão para cumprir minutagem pode pesar. Ele vai ter que justificar o tempo em campo e não apenas estar lá porque o Real obrigou. Isso pode trazer expectativas muito altas, tanto de desempenho quanto de maturidade. Se falhar em render ou se machucar, a cláusula pode virar uma faca de dois gumes. O Lyon pode decidir que não vale a pena mantê-lo em campo, mas aí paga a multa, e o Real pode reconsiderar o futuro empréstimo ou mesmo seu plano de longo prazo. Se Endrick de fato for bem no Lyon, o Real ganha de duas maneiras: ele volta mais maduro e útil, ou seu valor de mercado sobe muito para uma futura venda. Se for mal, o Real ainda tem a multa como garantia financeira. Mas por que essa cláusula faz sentido? O Real claramente vê Endrick como parte de um projeto de médio a longo prazo. Ele tem contrato longo e assim vai. Há relatos de que o Real pode chamar o Endrick de volta se houver risco de lesões dos atacantes. A cláusula alinha os interesses. Também ajuda a evitar que o Lyon abdique dele ou simplesmente use como reserva se não tiver compromisso claro com sua evolução, protegendo o Real de uma competição de ego onde o jogador vira apenas mais uma opção cara. Como conclusão, se de fato o Real Madrid inclui uma cláusula que obriga o Lyon a dar minutos pro Endrick, trata-se de uma jogada inteligentíssima para proteger seu investimento e ao mesmo tempo permitir que o jovem talento evolua em campo. É uma estratégia que tem ganhos potenciais muito altos, mas não está livre de riscos para nenhuma das partes. Para o Lyon, a cláusula é um compromisso sério. Eles precisam usar o jogador de fato, não apenas por imagem, sob pena de penalização financeira. Para o Real é uma forma de garantir que Endrick não fique parado no empréstimo, mas sim consiga crescer e agregar o seu valor, seja para retorno ou futura transferência. Já para Endrick, isso pode ser a chance de ouro para provar o seu valor, assumir responsabilidade e dar um passo decisivo na carreira profissional. Como tudo é no futebol, o mais importante será o que vai acontecer na prática. Quantos minutos ele vai jogar, como vai render, se vai responder à pressão e se o Lyon vai ver nisso mais uma promessa do que um peso contratual. Mas se a cláusula existir de fato, ela mostra o quanto o Real está comprometido com seu futuro, não apenas como aposta, mas como ativo de estratégia. Endrick no Lyon é verdadeiramente uma aposta. Não sabemos exatamente se ele vai render como esperamos ou se não. Mas olha, se eu chutasse pra você, eu acho que ele vai render muito mais do que muitos esperam. E teremos um grande atacante pros anos vindouros de Copa do Mundo ou não. Não sei se ele vai chegar até a Copa de 2026, até porque o Ancelotti parece ter uma preferência pelo Richarlison e sinceramente eu não entendo não. Mas é o Ancelotti e vamos ver até onde isso vai. Dito isso, espero que você tenha gostado de ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e eu te vejo obviamente no próximo vídeo. Valeu!